esse aqui é meu canal, eu sou Gabriel Cândido, eu sou cristão e eu sou um artista digital. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre arte profética, é um assunto muito importante nos dias atuais e eu quero comentar um pouco sobre isso. Bom, arte profética, primeiro eu quero falar um pouco o porquê disso, porque nós falamos arte profética. Arte profética é uma nomenclatura que nós damos à arte que é produzida quando ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando uma arte ela é direcionada para alguma pessoa, por algo da parte de Deus, nós dizemos que ela é uma arte profética, porque ela tem um encargo profético da parte de Deus. Porque o profético, ele tem o encargo de direcionar, exortar, apontar. Então, às vezes, a arte ela vem para direcionar, para apontar e para exortar também. É importante entender que nos dias atuais, quando a gente vai falar sobre qualquer coisa, quando a gente vai falar sobre qualquer assunto, tudo acaba ficando distorcido. As pessoas tiram do contexto, elas colocam sofismas e aquilo acaba com o significado da coisa. E eu não posso deixar isso acontecer com a palavra, sabe? Com a arte profética, porque ela é algo muito importante para os dias atuais e tem crescido muito. Então nós precisamos zelar por essa palavra, nós precisamos zelar por essa nomenclatura. Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para ajudar algumas pessoas que estão querendo começar, pessoas que já fazem, mas não tem muito entendimento, para que a gente não fale asneira e nem faça asneira quando vai falar de arte profética nos dias atuais. Eu quero falar sobre arte, antes de falar sobre a arte profética em si. Bom, a arte ela é uma manifestação da criatividade, mas a arte vindo de alguém cristão, ela é a manifestação da criatividade de Deus nesse artista. Então você, meu amigo, você que está assistindo, você que é músico, escritor, desenhista, designer, você que produz arte, você tem que entender que a sua arte ela é fruto da criatividade de Deus, ela é fruto do poder criativo de Deus que flui dentro de nós. A arte ela tem a capacidade de transmitir diversas coisas, ela pode transmitir uma sensação, pode transmitir um ensinamento, e com isso nós precisamos entender que a arte ela é uma maneira de propagar o evangelho. A arte não é só para deixar as coisas bonitas, mas ela é eficaz, ela é viva. A arte ela consegue se mover, ainda mais quando ela é baseada na palavra, quando ela é baseada na voz do Espírito. Ela consegue tocar o mais profundo coração, ela consegue abrir as portas que ninguém abriria senão Deus através da arte. Nós precisamos compreender como Deus está se movendo nos dias atuais em relação à arte, nós precisamos aprender com isso. Bom, a arte engloba... A gente precisa saber também que a arte ela engloba... A gente precisa saber também que a arte ela toca várias esferas da sociedade, então nós temos que ter um entendimento sobre essa área para que a gente consiga tocar todas as áreas da sociedade da maneira correta e eficaz. Bom, isso é um pouco sobre a arte, mas agora eu quero falar sobre a arte como encargo profético, então a arte profética. A arte profética ela é gerada pelo Espírito dentro de um artista. Então o artista ele materializa aquilo que o Espírito gerou dentro dele. E nós precisamos entender que o que o Espírito gera é do Espírito, porque aquilo que Deus faz é da parte de Deus. Então quando um artista ele entende que não é ele que produz a arte, mas é o Espírito Santo que produz dentro dele a arte ela se torna algo muito mais valioso. Bom, eu vou na Bíblia para te mostrar algo muito interessante. Vamos lá. E falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que chamei pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento de toda forma de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavrar pedras para engastá-las e em esculpi-las madeiras, para trabalhar em todo tipo de mão de obra. E eis que tenho designado como ele Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e no coração de todos os que são sábios de coração, colocarei sabedoria para que possam fazer tudo o que te ordenei. Essa passagem, ela está falando diretamente quando Deus estava produzindo o design do tabernáculo, quando Deus estava planejando o tabernáculo. E Deus ia falando a Moisés: Moisés, ó, eu quero tal cor, Moisés, eu quero tal jeito de cortina, é desse tamanho. Deus estava falando para Moisés como ele queria que fosse planejado. Então, o que Deus faz? Deus ele instrui pessoas, Deus ele libera um conhecimento sobre algumas pessoas para que essas pessoas consigam produzir aquilo que está no coração de Deus.
Ou seja, Bezalel, ele foi instruído pelo poder da criatividade de Deus para exercer aquilo que Deus já havia criado. Então, quando Bezalel ele recebe esse espírito de entendimento, de conhecimento e sabedoria para produzir tudo aquilo que o Senhor já projetou, ele está recebendo algo da parte completamente e somente de Deus. Nós não ganhamos arte de alguma outra coisa, nós ganhamos inspiração vindo de Deus. Então, quando ele recebe isso, nós compreendemos que a revelação da nossa arte, ela não pode vir de nós mesmos, mas ela tem que vir de Deus. Ela tem que ser baseada em Deus, entende? Bom, é importante falar também porque às vezes a gente, quando vai produzir alguma arte, eu falo de mim mesmo, às vezes eu ligo o computador para fazer alguma arte e falo assim, cara, hoje eu só quero fazer arte pela arte, eu só quero fazer algo. E quando eu vou começar a fazer, eu vou lá, coloco uns objetos, coloco algumas coisas assim, e ela vai pegando um formato e vai ganhando um significado. O que a gente precisa entender é que a arte pela arte não é somente algo aleatório, não é somente algo jogado assim, eu quis fazer e fui lá e fiz. Não, a arte pela arte, ela é acompanhada da mente do artista que está fazendo ela. Então, se um artista que está fazendo qualquer tipo de arte, ele coloca o que está na mente dele naquela tela, no pincel, no lápis, através do mouse, tanto faz, ele está colocando a mente dele. Nós, como cristãos, nós entendemos que como artistas nós também temos que colocar algo nas artes, então nós precisamos entender. Já a gente como artista, compreendendo isso, que não existe arte sem sentido, toda arte carrega algo do artista, mesmo que seja mente, mesmo que seja um patinho de boné, aquilo estava na mente do artista. Então a arte, ela acompanha a mente do artista. Porém, nós como cristãos, nós precisamos entender que a nossa arte, ela sempre tem que estar carregada não somente da nossa mente, mas da mente de Cristo, porque a Bíblia, ela diz assim, que nós temos a mente de Cristo. Eu entendo que minha arte nunca está vazia, porque ela sempre está carregada da mente de Cristo, ela sempre está carregada com a graça de Cristo, ela está sempre carregada da revelação de quem é Cristo. Apocalipse 19, versículo 10 vai dizer que o espírito da profecia é Jesus Cristo, ou Jesus Cristo é o espírito da profecia. Então, quando nós estamos produzindo uma arte profética, nós estamos produzindo algo de Jesus, algo sobre Jesus e quem Jesus é. Bom, eu quero ler uma passagem a respeito disso que eu acabei de falar, isso é em 1 Coríntios, capítulo 2. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não estamos recebendo o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com ensinos pelo Espírito, comparando com coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucas, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado. Porque quem conheceu a mente de Cristo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém, nós temos a mente de Cristo. Paulo aqui, ele está instruindo a igreja de Coríntio, ele estava exortando a igreja e ele estava falando, cara, o que nós recebemos não é dos homens, o que nós sabemos não é do nosso entendimento, mas é do entendimento do Espírito. Então, compreendendo isso, a minha arte não é do meu entendimento, não é do meu conhecimento, mas é do conhecimento do Espírito. Bom, só um parênteses aqui, eu não quero falar que você não tem que estudar, tá? Você que produz arte, estude composição, estude seu instrumento, estude o programa que tu usa, estude composição de cores. Gente, por favor, vamos estudar e vamos fazer arte bonita para Deus, é isso aí. A arte profética, ela não pode ter um fim em si mesma. A arte profética, ela não é sobre eu, mas ela é sobre algo de Deus para as pessoas, porque a arte, ela foi feita para liberar para as pessoas. Quando nós retemos algo da parte de Deus, é horrível. Eu não sei vocês, mas se você está andando em algum lugar e Deus te dá uma palavra específica para alguma pessoa específica, em um local específico, e você fica retendo aquilo, você fica com uma sensação horrível. Bom, a arte é da mesma maneira. Se eu fico retendo o que Deus está colocando no meu coração para produzir aquela arte, produzir aquela música, produzir alguma coisa, eu vou ficar com uma sensação horrível. Então, cara, a arte, ela não foi feita para ser guardada dentro de nós apenas, mas ela foi feita para ser liberada para as pessoas.
Também é importante falar que como que Deus ensina as coisas do Espírito. Eu li aqui no início, Êxodo 31, onde Deus estava falando com Moisés que ele iria instruir pessoas para fazer conforme a vontade de Deus daquele tempo. Deus estava explicando perfeitamente como ele queria. Ele queria os tamanhos específicos, as cores específicas. Cara, Deus estava sendo zeloso naquele momento. Mas ele não estava apenas sendo zeloso pelas coisas dele, mas ele estava ensinando sobre o zelo. Então, quando Deus estava falando com Moisés, ele estava ensinando sobre o zelo das coisas do Espírito. E Deus também estava mostrando para Moisés que as coisas do Espírito são bem fortificadas e são bem fundamentadas. Então nada que é do Espírito é mal feito, nada que é do Espírito é quebrado, porque aquilo que é do Espírito é puro e é verdadeiro. Ah, Gabriel, mas quando eu produzo uma arte, ela não fica tão bonita porque ela tem um significado. Cara, nós precisamos entender que o significado é mais importante que a beleza, embora a beleza seja importante, porque a beleza é uma adoração a Deus. Uma arte bonita é uma adoração a Deus. A arte profética, ela sempre carrega algo pro próximo. Ela sempre tem algo pro próximo. Claro que às vezes a arte profética vai falar com o próprio artista. Eu tenho diversas artes minhas que eu já fiz e quando eu acabei, Jesus ministrou extremamente no meu coração o significado daquela arte. E cara, minha mente sempre é mudada quando eu termino algo, porque eu entendo que aquilo é pro povo, mas também serve pra mim, sabe? Eu tenho que entender que eu não produzo arte somente pra mim, mas eu produzo arte pras pessoas. É importante a gente entender que a arte, ela é pras pessoas, sabe? A arte não é só do artista, mas ela é da pessoa que contempla a arte. Então, quando o Espírito gera algo em nós entendemos que o Espírito veio para quebrar tudo que não é de Deus e ele veio para liberar algo novo, fresco da parte de Deus. Nós entendemos que a arte gerada do Espírito, ela também são para as pessoas. Cara, é importante falar que a arte ela flui de diversas maneiras e ela surge de diversas maneiras, mas sempre pelo mesmo Espírito. Em 1 Coríntios 12, se eu não me engano, vai estar falando sobre os dons e Paulo ele vai dizer assim, cara, são diversos dons, mas são todos inspirados pelo mesmo Espírito. Então nós temos que entender que a arte ela pode surgir de várias maneiras, mas ela é sempre inspirada pelo mesmo Espírito, o qual é o Espírito de Deus. Algumas das artes elas podem ser geradas através de uma interpretação de um texto bíblico, ou através de um trecho de uma música, ou até mesmo sonhos ou visões, ou uma impressão que você tem do Espírito, que o Espírito te mostra e você fala, cara, é isso que eu preciso produzir, sabe? Às vezes a arte ela vem completa, sabe? Eu tenho alguns amigos músicos e em conversas com eles nós já chegamos e falamos assim, eles falando, eu não toco nada, infelizmente, mas eles já falam assim, cara, eu estava à toa e simplesmente apareceu a letra e a melodia da música. Ou às vezes, cara, só veio a melodia, cara, só veio a letra de uma música. Nós precisamos entender que Deus colocou dentro de nós esse DNA criativo, Deus colocou dentro de nós essa capacidade de criar. Então, nós compreendemos isso e nós produzimos e nós liberamos isso. Já está dentro de nós essa capacidade de produzir, sabe? E isso simplesmente vai aparecendo ao longo do tempo. Isso simplesmente vai sendo aflorado nas nossas vidas e nós começamos a produzir a partir desse tempo. Cara, eu vou ler de novo porque olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 2, versículo 10. Ela diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, cara. As coisas são reveladas pelo Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Cara, o Espírito Santo, ele acessa a profundidade da riqueza de Deus. Ele vai no fundo. Cara, a Bíblia vai dizer que a glória de Deus é se esconder e a nossa glória é achá-lo, sabe? E nós precisamos encontrá-lo. Isso vem com as revelações. Nós precisamos cavar os poços mais fundos para encontrar as águas mais profundas. Nós precisamos subir os mais altos montes para entender as coisas mais altas, sabe? Nós precisamos nos posicionar quando nós queremos algo. Então, quando o Espírito nos dá algo, nós precisamos nos posicionar em relação àquilo que Ele nos deu. Cara, eu postei recentemente no Twitter falando sobre... Me fizeram uma pergunta e eu tava respondendo sobre como eu produzo, como é meu processo criativo e tal. Cara, eu falei assim, mano, a maioria das vezes o Espírito Santo ele vem e me mostra o que eu preciso fazer. E eu só vou lá e faço. Porque não sou eu que... Não é minha mente, sabe? Mas é o Espírito. Sabe? Eu entendo que a nossa mente é uma mente criativa e nós produzimos a partir de nossa mente, isso é correto, mas tem coisas que não são geradas dentro de nós, mas são geradas pelo Espírito e Ele coloca em nós. E cara, tudo bem, às vezes uma arte ela não vem de uma vez, sabe? Já teve vezes de eu abrir o computador e produzir uma arte do zero, sem ter pensado nada, e no final Deus me dá o significado daquela arte. Já aconteceu vezes eu sentar no computador pra fazer alguma arte e cara, em meia hora a arte tá pronta, porque o Espírito já me
deu, o Espírito já me falou como que eu preciso fazer, o Espírito já me direcionou como que eu vou fazer. Então, cara, eu entendi que o Espírito me dando, eu não preciso forçar, porque foi o Espírito que me deu. Não tá vindo de mim, é do Espírito. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilha, manda pra todos seus amigos músicos, seus amigos artistas. Cara, me dá um feedback em relação a tudo isso, se você foi edificado, se você ouviu uma coisa que você não sabia, deixa aí nos comentários, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Lembre-se, a arte sempre fluirá a Deus. Tamo junto, gente! Bom, a arte engloba vários tipos